falar agora sobre psicografia. Alguém se lembra de como Kardec recebeu dos espíritos algumas questões de respostas? Como era o nome da escrita direta? Pneumatografia. Como é que é essa escrita direta? A médium se aproxima, o médium se aproxima de uma cesta de bico, né, onde tem dependurado um lápis. E a aproximação do Kardec e da médium, no caso a senhorita Jafé, ele fazia pergunta e os espíritos escreviam diretamente, sem a mão do médium. Entendido? Então, era a pneumatografia, escrita direta. Mas é claro que a mais comum é a indireta. A indireta se faz com a mão do médium. O maior exemplo é Chico Xavier. Já estamos com mais de 470 livros. Porque depois que ele desencarnou, que eram 412, foram descobertos os temas que estavam em mãos particulares. Então estão saindo livros ainda de inteira responsabilidade de Chico Xavier. Os transes podem ser o grau de transe intuitivo, semimecânico e mecânico. O intuitivo, a pessoa escreve sob a inspiração de um espírito. No semimecânico, o espírito atua sobre a mão do médium, quase que automaticamente, mas passando pela consciência, certo? O médium sabe o que está escrevendo. E a mecânica, o médium não toma conhecimento do que está escrevendo. A maior parte do que Chico Xavier recebeu foi de forma mecânica. A mecânica também é conhecida como psicografia inconsciente ou sonambúlica. Os que quiserem, que não entenderam, podem perguntar depois. Então, existem médiums das forças negativas? Existem. Mas como Chico Xavier nos falou, a psicografia não pode ser utilizada por médium inferior, por espírito inferior. Não pode passar. Os espíritos inferiores devem dar comunicação pela psicofonia, mas não pela psicografia. Mas existem os psicógrafos que dão passagem a espíritos inferiores. Vocês querem um exemplo? Procurem no livro Nos Domínios da Mediunidade, em que o rapaz está sentado à mesa, fumando um grande sofreguidão. E ele escrevia sob o domínio de uma entidade de aspecto repelente. O cérebro dele estava embebido numa substância escura e pastosa, que escorria da mão do desencarnado. Então, esse era um jornalista que queria escrever uma reportagem sangrenta. Quer dizer, uma reportagem que chamasse a atenção do público pelo escândalo. Então, a entidade que o inspirou
era inimigo da jovem que ficou envolvida no escândalo sem que ela tivesse culpa direta. Então, existem as psicografias que não são muito confiáveis, né? E eu cito uma delas no meu livro Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho. Foi lançado agora em outubro. Em que o Davi Nasser e o Jean Manzon entraram na casa dele, em Pedro Leopoldo, e fizeram barbaridade. Se quiserem os detalhes, não vai dar para contar, estão no meu novo livro. E o mandato mediúnico é quando o médium nasce com uma missão específica no campo mediúnico que envolve toda uma sociedade. Foi o caso de Chico Xavier. A mediunidade fica a serviço da humanidade. Isso se chama mandato mediúnico. Então, muitas vezes a pessoa nos perguntava como é que Chico Xavier poderia receber 500, 600 receitas por noite, como era o caso. E André Luiz explica no livro Nos Domínios da Mediunidade. Um espelho era colocado na frente do médium e, como eram muitas pessoas a serem consultadas, era uma velocidade muito grande. E o que é que projetava no espelho? O corpo espiritual de quem estava sendo consultado. Então, ali apareciam e os benfeitores espirituais faziam o diagnóstico e escreviam a receita. Homeopatia, ou indicação de um médico alopata, ou enfim, as orientações cabíveis em pouco tempo. E às vezes, como disse o Aulus, né, eles viam o perispírito todo desencarnado também, que a pessoa podia estar desencarnada, mas o perispírito é que era visto. E muitas vezes a pessoa já tinha desencarnado e recebia a receita. Na psicofonia, o que é pneumatofonia? Vamos ver. Tem a pneumatografia e tem a pneumatofonia. Pneumatofonia são aqueles cones da sessão de materialização em que anda para todo lugar e a voz também circula na sala. Não tem voz humana. É formada uma garganta ectoplásmica e que sopra no canudo, na corneta. O grau de transe também pode ser consciente, inconsciente e semiconsciente, certo? Dependendo do tipo de mediunidade. Na psicofonia consciente, por exemplo, a médium Dona Eugênia, a Eugênia, a alma, afasta-se do corpo, o espírito se debruça sobre ela e fala. Essa é a mediunidade consciente. A maioria dos médiuns, né? Então, ela se mantém junto do corpo em alguns centímetros e ela é capaz de acompanhar o pensamento do médium comunicante. Por isso que se chama mediunidade consciente. Por quê? Porque as estruturas cerebrais da consciência estão presentes, não são obnubiladas. Amparado, o comunicante sentou-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico, ao qual se justapunha a maneira de alguém debruçar-se numa janela. Esse é o fenômeno consciente da psicofonia. Na equipagem mediúnica,
Diz: a dona Eugênia é médium de grande docilidade, intuição clara, aliada à distinção moral. Tem a vantagem de conservar-se consciente nos serviços de intercâmbio, beneficiando-nos a ação. Por que ele diz isso? Porque o médium consciente é mais fácil de controlar. Na psicofonia sonambúlica, a médium é a dona Celina, no capítulo 8. Ela desvencilhou-se do corpo físico, caiu em sono profundo, levou a aura brilhante com ela e abriu os braços para o comunicante. Ela era um instrumento passivo no exterior. Nas profundezas do ser, mostrava as qualidades morais positivas. Aqui é um caso muito interessante. Por quê? Porque o consciente foi desligado. Toda a parte motora consciente foi desligada. Quando termina a comunicação, ela não se lembra de nada, não sabe de nada que se passou. Por que não sabe de nada? Porque caiu num sono sonambúlico, hipnótico, e deixou a parte consciente para ser manipulada pelo espírito. São mais raros e a demora de desenvolvimento é muito grande. Por quê? Porque dá um trabalho medonho, até que ele consiga, o médium inconsciente consiga se equilibrar. Não é fácil. Ela é sonâmbula perfeita, segundo a descrição de Aulo. A psicofonia, no seu caso, se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que o ocupa. Desliga-se automaticamente do corpo sensório. Perde provisoriamente o contato com os centros motores do cérebro. O comunicante fica mais seguro de si. Ela pode tornar a mediunidade dela consciente. O médium sonambúlico. Se ele quiser lembrar, ele pode. Mas não convém. Porque há muita interferência. Mediunidade de vidência e mediunidade auditiva. A visão que você tem em vigília, normalmente durante o dia, e você vê o espírito se aproximar, é capaz de descrever o que ele está vestindo, como ele é, suas características. Pode também ser uma visão interna. O espírito projeta sobre o cérebro do médium e ele tem uma visão profunda. Não é exterior. Ou então, no estado sonambúlico, que nós já vimos, Swedenborg com a dupla vista. Nesse caso, é uma visão a longa distância, é uma visão com poder anímico. O espírito tem esse poder. A audição é a mesma coisa, ela pode ser direta, que vem no estado de vigília, você escuta o espírito falar. Outras vezes, essa audição é jogada dentro do seu cérebro. Quem é médium auditivo sabe do que eu estou falando. Então chega pela cóclea, é uma visão profunda, uma audição profunda, ou então na experiência fora do corpo, você deixa o corpo e ouve o que o espírito está falando. Vocês veem quantas nuances? Não se pode dizer que é uma coisa só, não é. São fenômenos diferentes. E acontece várias vezes em diferentes formas. Isso, modalidades diferentes. Na psicometria eu adoro a psicometria, porque ela é rara, mas é uma mediunidade tanto. São rastros do tempo e do espaço. O pensamento espalha nossas próprias emanações nas almas, nas coisas e nos objetos.
Fácil de entender. Na psicometria é a faculdade de perceber o lado oculto do ambiente e de ler impressões e lembranças ao contato de objetos e documentos. É uma mediunidade que poderíamos dizer do tato. É a dissociação das forças anímicas e que permite isso. A moça encarcerada no espelho é muito interessante. O Aulus foi visitar um museu, junto com o André Luiz e o Hilário. Chegaram no museu, então uma senhora começou a ficar toda arrepiada, passando perto de um espelho. Né? Aí o Aulus disse, essa senhora tem sensibilidade mediúnica. Por quê? Porque tem um espírito encarcerado nesse espelho. Aconteceu o seguinte, a moça ganhou o espelho do noivo. O noivo era francês e estava morando no Rio de Janeiro por algum tempo com a família, por causa das tropas de Napoleão Bonaparte. E eles voltaram para a Europa e ele prometeu casamento para ela. E, como bom enganador, não voltou para buscá-la. Mas antes de voltar, ele deu o espelho para ela. É esse espelho que está no museu. O que aconteceu? Quando ela viu que ele não voltou, ela se deixou enrodilhar simplesmente naquele presente que ela havia ganho dele. E estava lá no museu. Então, se o médium psicômetra põe a mão no espelho, o que ele vai verificar? A moça que está enrodilhada no espelho. Aí o André Luiz falou, mas que pena, coitada dessa moça, vai ficar aqui toda a vida? Aí o Aulus falou assim, calma, André, né? Vai chegar um momento em que aquele francês reencarnado vai passar por aqui, em outro corpo, e essa moça vai segui-lo e vai nascer como filha dele. Para tudo há uma solução. A mediunidade pode também ser transformada em obsessão, é a mediunidade patológica. Então, depende se a gente se rende às sugestões da vaidade ou do desânimo, que costumamos fantasiar como sendo direitos adquiridos. Vejam bem, todo médium que diz que está desanimado, lembre dessa frase. De certo, sofrerá o assédio de elementos destrutivos que lhe perturbarão a nobre experiência atual de subida. Muitos médiuns têm ensaios promissores e começo brilhante, porém, param no meio do caminho. O que aprendemos? Que a mediunidade é um dom outorgado para o bem. Kardec chama de árvores. Acho muito bonito o contexto e o conceito. São raízes no estudo e a seiva no coração. Árvores estéreis, coisas inúteis, interesses mundanos, só são capazes de trazer para o mundo coisas desinteressantes do ponto de vista espiritual. O médium tem que ser bondoso, benevolente, modesto, digno. Para Chico Xavier, não basta ver e incorporar espíritos. É preciso melhoria de pensamentos e ações. Somente o bem pode colher simpatia. O médium tem que trabalhar no bem. Há algo mais que Chico recomenda. Evangelizar-se a si mesmo é a primeira necessidade. Rechaçar o elogio, vacinar-se contra o personalismo. Não reivindicar vantagens pessoais. Ter aprimoramento pelo estudo e seguir o dever retamente cumprido.
Então, vemos aí, meus amigos, o que eu poderia trazer dessa primeira parte dos nossos estudos. E faço um apelo ao movimento de Londres, ao movimento do Reino Unido, que se unam, não permitam que pensamentos negativos se infiltrem nas casas espíritas. Se puderem fazer sessão de desobsessão, façam, mas sem a pretensão de médiuns gloriosos, maravilhosos. Isso não existe. O que existe é a nossa necessidade de seguir Jesus, que é o mestre dos mestres e a quem nós devemos obediência. Se perceberem fofocas, se perceberem palavras que desordam a personalidade de outras pessoas, não passem para frente, não vale a pena. Vamos unir os nossos pensamentos. Estamos numa terra maravilhosa, que abriu os braços para tantos brasileiros. Vamos retribuir, construindo o bem, pensando o bem, trabalhando no bem e, sobretudo, amando-nos uns aos outros, confraternizando-nos pela glória de termos Jesus como nosso mestre e nosso guia e Allan Kardec como aquele que nos trouxe o Consolador, a renovação de nossas vidas. Muito obrigada pela atenção. Agradecer a doutora Marlene por essa aula maravilhosa. Ela que foi dar uma aula na Academia Brasileira de Medicina, vocês imaginem como a gente está feliz com a doutora Marlene aqui.